Bem-vindos a mais uma edição do Tríduo 4. Como habitualmente tenho comigo o Joaquim Barbosa e o Pedro Sousa, que desde já agradeço a presença. E juntos vamos abordar neste programa o atual momento do Partido Social Democrata, um partido que tem o seu 40º Congresso Nacional agendado para os dias 1, 2 e 3 de julho na cidade do Porto. Junta-se a nós como convidado o Hugo Soares, militante do PSD. Hugo, muito obrigado pela tua presença. Hugo Soares foi deputado à Assembleia da República desde 21 de julho de 2011 até 24 de outubro de 2019. Entre 2017 e 2018 foi líder parlamentar do PSD. Naturalmente começamos este debate com o Hugo Soares, que desde sempre manifestou o seu apoio a Luís Montenegro, agora presidente do PSD, e de quem sempre mereceu total confiança. Mas nós não poderíamos começar esta conversa sem trazer a debate um assunto que nos está a preocupar bastante, principalmente aos residentes nesta região do Minho, que é o facto de o Hospital de Braga ter o serviço de obstetrícia e a ginecologia encerrado no passado domingo. A situação pode repetir-se. E eu queria ouvir do Hugo Soares o que é que pensa do assunto, já que quando foi da passagem, ou aliás do final das PPP, das parcerias público-privadas, o Hugo foi um dos maiores críticos desta mudança. Como é que olha agora para esta questão? Obrigado, Damião. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite. É um gosto estar aqui convosco no Diário de Minho, que é uma casa que eu sinto também como minha, e especialmente também cumprimentar o Joaquim Barbosa e o Pedro Sousa, que são... O Pedro Sousa foi muitos anos adversário político, o Joaquim Barbosa companheiro político, mas são de resto duas pessoas que eu conheço e considero há muito tempo e que têm uma ocupação de espaço público e político em Braga que fala por eles e, portanto, não queria deixar de fazer aqui esse reconhecimento. Relativamente à sua questão, é verdade que eu fui manifestamente crítico do fim da PPP em Braga e da passagem de novo para uma gestão totalmente pública do Hospital de Braga, e creio que, infelizmente, eu tinha razão nos argumentos que aduzia à época. O Hospital de Braga tinha indicadores de excelência em várias matérias, era reputado e reconhecido, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional, como um hospital com um excelente serviço de qualidade naquilo que era a resposta aos cuidados de saúde dos utentes. Claramente que tinha falhas, com brechas. É evidente que nós sabemos que a gestão privada racionalizava os recursos, procurava uma gestão muito mais profissional, que nem sempre se coaduna com aquilo que devem ser os serviços de saúde. Nós sabemos tudo isso, mas sabemos também que os resultados, esses, eram de modo a que nós disséssemos, ainda bem que temos este hospital, nesta região, a servir os nossos utentes. Ora, o que aconteceu, como sabem, é que de 2015 a 2019, depois estendido até 2021, o Dr. António Costa e o Partido Socialista, para que pudessem governar, numa expressão que creio que não me levarão a mão, que é mais ligeira, mas vendeu a alma ao diabo e necessitou de ter como parceiros de governação e de sustentação parlamentar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. E eu não sei se foi por causa disso ou porque houve, de facto, uma deriva do Partido Socialista à esquerda que se enraizou no Partido Socialista um complexo ideológico muito grande. Eu diria até uma certa aversão a tudo que é iniciativa privada. E o que aconteceu foi uma coisa muito simples. Como preço desse complexo ideológico, dessa birra ideológica, o Partido Socialista, e o exemplo é na saúde o que motivou as alterações à Lei de Bases da Saúde, o Partido Socialista colocou fim a um conjunto de PPPs que tinham resultados, sobretudo do ponto de vista daquilo que é o essencial, que é a resposta ao tratamento dos utentes e dos doentes, indicadores de excelência. E foi o caso da PPP de Braga. Ora, o que está a acontecer é que não é só em Braga, infelizmente. Em Braga toca-nos mais, sim, e a mim também em particular, mas nós sabemos que foi assim nas Caldas da Rainha, é assim em Setúbal, é assim em Lisboa, é assim no Porto. O que está a acontecer é que nós vemos serviços a fecharem porque os hospitais não conseguem responder. E eu recordo que a senhora Ministra da Saúde, quando se extinguiu a PPP de Braga e a gestão voltou ao Estado, disse a todos os bracarenses e a todos os habitantes desta região que o serviço não ia piorar. E a verdade é que piorou. Piorou drasticamente,
com penalização clara daquilo que é o acesso à saúde por parte das pessoas e com uma degradação acentuadíssima do Serviço Nacional de Saúde. Porquê? E assim terminava Damião, para depois não dizer que eu sou muito palavroso. Sim, sim. Porque o Partido Socialista entendeu que o tratamento de saúde devia ser quase todo ele dado pelo Serviço Nacional de Saúde. Eu sou um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde e nós temos, de resto, um excelente Serviço Nacional de Saúde comparado com restantes países, com a nossa dimensão ou até com outro grau de desenvolvimento. O problema é que os cuidados de saúde devem ser estendidos ao Sistema Nacional de Saúde. E o Sistema Nacional de Saúde tem o Serviço Nacional de Saúde, tem os prestadores de saúde privados e tem, sobretudo dentro dos privados, aqueles que muitas vezes respondem a tudo isso e que colmatam as falhas do Serviço Nacional de Saúde, que são prestados os cuidados de saúde pelo setor social. E nós ainda há dias tivemos a oportunidade de ouvir o Presidente da União das Misericórdias a dizer que estava disponível para que o setor social, designadamente as misericórdias, respondessem a um dos grandes desafios que o país tem. E esse desafio é a questão dos médicos de saúde, dos médicos de família. Quando em 2015, deixe-me só terminar assim, o Dr. António Costa dizia que tinha como meta dar um médico de família a cada português, o que aconteceu de 2015 até à presente data é que não só não deu um médico de família a cada português, como aumentou o número de portugueses sem médico de família. E quando nós temos o setor social, que não tem propriamente como finalidade o lucro, como sabe, a dizer, eu estou aqui, eu termino mesmo, estou aqui para comatar, só que estas matérias, eu não consigo falar destas coisas sem ser pelo menos, diria, justificativo, mas dizia eu, quando nós temos a União das Misericórdias a dizer, nós resolvemos esse problema, e o Estado continua com uma cegueira ideológica e a não admitir que o setor social possa colmatar dentro do Sistema Nacional de Saúde aquilo que são as necessidades básicas do Serviço Nacional de Saúde, nós estamos com situações como estas que eu queria aqui lamentar e repudiar. E a responsabilidade é só uma, é do Partido Socialista. Muito bem, obrigado, Hugo. Pedro, eu lanço daqui dois desafios. Um era responder às críticas feitas pelo Hugo à governação socialista e outra era pedir-te que comentasses esta situação relativo ao fecho das urgências, então, de obstetrícia e ginecologia no Estado de Braga. Bem, eu queria cumprimentar o Damião, queria cumprimentar o auditório do Diário do Minho, cumprimentar o meu permanente colega de debate, o Joaquim, e cumprimentar de forma simpática, até retribuindo a simpatia, o Hugo Soares. Eu tive o prazer e o privilégio de, durante muitos anos, ter um debate noutra frequência com o Hugo Soares. Foram muitos e muitos programas e é sempre um prazer voltarmos à mesma mesa e ao mesmo espaço. O Hugo é também ele, e é preciso que se diga, uma figura da cidade, uma figura com ampla intervenção política, tanto no plano local como no plano nacional, e é naturalmente um prazer vê-lo sempre neste contexto. Eu não posso deixar de ficar preocupado, naturalmente. Eu acho que qualquer cidadão, independentemente das questões político-partidárias, quando vê um serviço estruturante de um hospital central ser encerrado, não pode deixar de olhar para isso com preocupação e com algum cuidado. É verdade, e eu recordo-me bem, eu na altura era eleito na Assembleia Municipal, do Hugo Soares ser crítico sobre esta matéria, até me lembro de ter intervindo sobre a mesma. Eu não tenho nenhuma cegueira ideológica nesta matéria, como noutras. Para mim, se os indicadores da gestão nos dizem que os privados conseguem, em algumas questões, eu tenho áreas em que não o digo da mesma maneira e em que eu sou absolutamente defensor da gestão pública, em algumas questões da saúde também, mas como o Hugo diz, e eu aí sou obrigado a conceder, se os privados, puramente privados, têm naturalmente como objeto o lucro, é verdade que o terceiro setor, o setor social, pode, em muitas matérias, ajudar a suprir um Serviço Nacional de Saúde, que é hoje um Serviço Nacional de Saúde de referência, é considerado o 8º melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo. Acho que os últimos 3 anos deram provas de que temos um excelente Serviço Nacional de Saúde. A pandemia, com todas as dificuldades, colocou num quadro de pressão como se calhar nunca antes se viveu. Desculpa, claro que sim. É que, de facto, tu puseste o ponto no sítio certo, creio eu, é que a pandemia veio manifestamente revelar que o Serviço Nacional de Saúde por si não bastava.
e que se não tivesse sido o Sistema Nacional de Saúde com os privados, designadamente, com os laboratórios na questão da testagem, nós percebemos hoje que o Serviço Nacional de Saúde não conseguia corresponder. Claro. E quando o Governo esteve mesmo necessitado, mas senão era o colapso total, a pandemia também não é, e esperemos que não seja temos que avançar, um quadro que nós queiramos assumir como quadro da normalidade. Claro, bem, pelo contrário. Mas sim, temos que avançar, senão ficamos... Sobre esta nota e de uma forma muito inicial, dizer, eu não tenho nenhuma cegueira ideológica. Eu sou partidário de uma gestão política pública em determinados setores da sociedade, em que a saúde se inclui, mas não tenho nenhuma cegueira ideológica relativamente a uma lógica de parceria, nomeadamente com o terceiro setor, quando essa lógica pode efetivamente ajudar a suprir necessidades. Sobre o serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga, Hospital Central e Hospital de Referência, naturalmente que esta situação, que tem 2 ou 3 dias ainda, é muito recente, mas que sendo muito recente, é naturalmente causadora de preocupação e à qual naturalmente eu me associo. Muito bem. Joaquim, o que é que te apraz dizer sobre... Eu sobre isto, pouco vou adiantar, concordo praticamente com tudo que disse o Hugo Soares. Acho lamentável que em Braga haja dias em que não possam nascer pessoas na cidade. Acho que realmente não tem, enfim, sim, como bracarense é algo comum. O Hospital de Braga serve mais de 1 milhão de pessoas, não é? Certo, mas claro que sim, mas como bracarense é uma coisa que me põe completamente fora de mim, é saber que com base neste sistema, cada vez temos menos pessoas na cidade. E, portanto, espero que isto seja algo breve, que se resolva rapidamente. Há alguns indicadores que parece que isto não vai ser assim e que praticamente, enfim, uma situação que afeta toda a gente e que toda a gente, de alguma maneira, não entende muito bem como é que isto acontece. Mas eu, antes disso, queria portanto, não digo mais nada. Sim, vamos avançar sobre isto. Eu só queria fazer aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, cumprimentar o auditório do programa, cumprimentar o Hugo Soares, o Pedro, o Damião, e fazer aqui uma declaração de interesses. A primeira é que eu sou amigo do Hugo há muitos anos, que tive a honra e muito gosto de pertencer a 2 comissões políticas do Hugo, onde vi perfeitamente a sua capacidade política, a sua capacidade de intervenção. O Hugo é uma pessoa que está ao nível bracarense, de grandes bracarenses políticos, tipo o Salgado Zenha, Miguel Macedo. Caramba. Está bem, mas vais lá chegar. Miguel Macedo, Ricardo Rio. Vamos já falar sobre o partido. Certo. E tenho a certeza, portanto, que é um gosto tê-lo aqui connosco e é um político de futuro aqui da cidade. E, portanto, é bom tê-lo aqui e queria fazer esta declaração de interesses, dizer muito para saber que espero que, com base nisto, não deixe de ser o mais justo possível, maior. E se tiver que ser crítico, também o serei. Se não tiver que, também não o serei. Mas, portanto, para estar bem comigo mesmo, teria que o dizer. Quanto ao resto, tenho um pouco mais a dizer sobre este assunto. Voltamos, então, àquilo que nos juntou, não é? Que é o congresso o próximo congresso do PSD. Mas não podemos falar sem recuar um pouquinho. E o que eu pergunto ao Hugo é 2 coisas. A primeira, pergunto-lhe em que estado é que o Rui Rio deixou ficar o partido e que PSD é que Luís Montenegro quer levar às próximas eleições legislativas? Damião, vamos lá ver. Eu não quero muito falar sobre o passado, a não ser constatando factos, porque creio que o importante é projetarmos o futuro. Percebo perfeitamente porque há um ponto de partida. E o ponto de partida é muito claro. O PSD vem... Se for projetar o futuro sem analisar o passado. E para projetar o futuro é preciso ter um ponto de partida. E o ponto de partida é o estado atual do PSD. O estado atual do PSD é facilmente analisável pelos resultados eleitorais. O PSD tem vindo a perder eleições consecutivamente, perde eleições autárquicas desde 2013, perde eleições europeias de forma copiosa em 2019, perde eleições legislativas de forma copiosa com um dos piores resultados de sempre em 2019 e perde eleições, volta a perder eleições autárquicas em 2017 e perde de forma absolutamente extraordinária as eleições legislativas de janeiro de 2022. Perde de tal forma que o Partido Socialista obteve uma maioria absoluta do número de deputados na Assembleia. E, portanto, este é o estado da arte a que os resultados eleitorais são o espelho, ou, portanto, o que os resultados eleitorais são o espelho do estado do PSD, a que se junta as dificuldades por terem nascido à direita do PSD 2 novos partidos, a Iniciativa Liberal e o Chega, o que só vem, do ponto de vista da disputa do eleitorado de centro-direita, aumentar
as dificuldades. O que é que nós queremos para o futuro? O que nós queremos para o futuro é, em primeiro lugar, fazer renascer aquela alma do velho PPD, como nós gostamos de dizer. O PSD, muito por força destes resultados eleitorais, porque o PSD é um partido de poder e estar afastado de muitos anos do poder também provoca este estado de letargia no partido, mas que se junta, de facto, a forma de liderança, não é bem ou mal, foi uma forma de liderança. O PSD precisa de reanimar. Nós precisamos de fazer renascer a alma do PPD, fazer o partido voltar a respirar, voltar a poder ser um PSD de todos. O que é que eu quero dizer com um PSD de todos? O PSD é uma casa, é a casa-mãe do não-socialismo em Portugal. O PSD foi sempre, e terá que ser sempre, a alternativa ao socialismo, porque este PSD, ou o PSD deve ser o partido transformador da sociedade portuguesa, como foi na década de maior desenvolvimento que nós tivemos, que foram com os governos do professor Cavaco Silva. O PSD não pode, de resto, ser o partido que é chamado à governação só para arrumar a casa depois dos desastres de governação do Partido Socialista, porque foi assim com o engenheiro Guterres. Recorda-se o Damião e os nossos ouvintes que o Partido Socialista deixou o governo com o engenheiro Guterres dizendo que assim não dá porque o país está num pântano. E depois, em 2011, o PSD volta ao governo para arrumar a casa depois do engenheiro Sócrates ter deixado o país numa pré-bancarrota. Onde é que nós estamos hoje no país? Hoje o país está na cauda da Europa. Um país que quis ser sempre um país do pelotão da frente da União Europeia. Hoje é um país, do ponto de vista do rendimento per capita das pessoas, na cauda da Europa, a sermos ultrapassados pelos países que mais tarde aderiram à União Europeia, que são os países de leste, e ainda por cima um país com a maior carga fiscal, ou seja, somos o país que mais retiramos recursos aos nossos cidadãos em impostos, mas ao mesmo tempo, como há pouco vimos com o Hospital de Braga, somos os que estamos a devolver pior em termos de serviço público. Ora, este é um caminho de desastre completo, que é um caminho que o PSD tem que ser, para terminar, projetando o futuro, de oposição firme, de denúncia constante daquilo que é o não cumprimento do programa eleitoral, das omissões do governo e de má escolha de opção de política pública, e ao mesmo tempo um partido de alternativa. E um partido de alternativa tem que ser um partido que não denuncia só, que não critica só. Os portugueses têm que olhar para o PSD e saber o que é que o PSD quer. Eu dou-lhe um exemplo. Quando nós criticamos o estado de degradação a que chegou o Serviço Nacional de Saúde, o PSD tem que dizer, mas nós temos uma solução. E a solução passa por protocolar, com as misericórdias, com o setor social, para resolver este problema. Nós não podemos ser apenas aqueles que apontam as falhas, mas os portugueses têm que olhar para o PSD e saber, está aqui um partido que tem um projeto alternativo. É esse PSD que nós queremos construir, sabemos bem das dificuldades, o desafio é grande, como dizia, os resultados das últimas eleições legislativas são de modo a que nos deixe preocupação, mas qual maior é o desafio, maior é a responsabilidade. E creio que o resultado da última eleição interna do PSD deu uma grande responsabilidade ao Dr. Luís Montenegro, no sentido de lhe endossar um grande resultado que lhe aumenta e imputa uma responsabilidade acrescida na construção dessa alternativa, não por causa do PSD, mas por causa do país. Tu voltaste a ouvir críticas ao Partido Socialista. Se vão habituando que eles estavam esquecidos. O que é que pensas da futura liderança do PSD? Bem, eu também não esperava que o Hugo Soares viesse para aqui fazer a apologia do Partido Socialista. Estranho seria se assim fosse. Estranho seria se assim fosse. E, portanto, o Hugo Soares, naturalmente, enquanto militante dirigente de referência do PSD, vem cá fazer críticas ao Partido Socialista, que é como as coisas devem ser. Acho que é uma coisa que deve acontecer. O PS criticar o PSD e o PSD criticar o PS tem sido um bocadinho a dialética da nossa democracia, e eu acho que é muito importante que ela aconteça. Mas eu acho que é importante que ela aconteça de uma forma um bocadinho diferente. Eu acho Mas há fundamento ou não há fundamento? Não, eu acho que há muitas coisas que o Hugo diz que partem de uma leitura da sociedade e da realidade que eu compreendo, mas é preciso olhar para o país também pré-pandemia e perceber que o país estava numa escalada e num contexto diferente, tinha reduzido o déficit, tinha reduzido a dívida, hoje ainda é, face ao período homólogo, o país que mais cresce na União Europeia, e eu acho que há indicadores que são favoráveis, são importantes, são positivos. Há muito a fazer e Portugal tem muitas questões estruturais para vencer, e essa é uma questão fundamental. É que Portugal é um país pequeno, é uma economia periférica,
e continua a ter um conjunto de alterações estruturais que precisa de fazer. Mas eu acho que aquilo que eu gostaria aqui de dizer é que eu acho que é muito importante que o país tenha um PSD forte. Ao contrário dos socialistas que ficam contentes por haver um PSD fraco, eu acho que é muito importante que o PSD seja um partido forte. Um PSD com 27%, como foram as eleições de 2021 e 2019, permitiu o aparecimento de forças políticas à direita do PSD que acrescentam e qualificam muito menos o debate do que o PSD. O PSD tem uma história, enquanto Partido Social Democrata, enquanto um partido de centro-direita, que é uma história estrutural e fundamental da democracia portuguesa. E eu, da minha parte, e a mim me responsabiliza, eu prefiro muito mais que os interlocutores do Partido Socialista sejam o PSD do que sejam o Chega ou a Iniciativa Liberal. Isto para mim que fica muito claro. Até porque há uma alteração na sociedade portuguesa, que para mim é muito clara, e que está traduzida nos partidos. Há hoje uma polarização muito maior em termos político-partidários, mas que é uma polarização que advém da forma como os portugueses olham para a política. Aquilo que eu entendo, e acho que aqui o Hugo tem razão, acho que um dos problemas maiores do PSD dos últimos anos era uma grande polarização interna, uma grande divisão interna que nunca permitiu também... E eu não estou a dizer que houve forças de bloqueio, mas não houve uma liderança com uma maioria reforçada que permitisse ao líder avançar com passos mais firmes, com outra força, para o contexto do debate da oposição no país. Mas aquilo que eu penso, e isto não é uma chamada de atenção para o PSD, isto é uma reflexão, e é também uma chamada de atenção para o PS, é que tempos de grande polarização, como são aqueles que vivemos, os tempos da polarização partidária, da polarização social, chegaram a Portugal com 20 anos de atraso, mas chegaram. Esta questão da polarização, do pluripartidarismo, chegou à Europa, à Alemanha, à França, no início dos anos 2000, chegou a Portugal 20 anos mais tarde, como acontece em muitas outras coisas, e aquilo que eu acho é que tempos de grande polarização exigem soluções de coesão. E por isso é que eu dizia que esta é uma reflexão sobre o PSD, mas é também uma reflexão sobre o PS, porque são os dois grandes partidos e os dois partidos estruturantes para o regime que juntos acabam sempre por ter 60%, 65%, 70% dos votos. Aquilo que eu entendo é que entre os partidos moderados e entre os chamados partidos do arco da governação, o nosso tempo obriga a que haja uma coletivização maior de soluções, um diálogo maior, uma capacidade de encontrar pontes, de colar polos e de atrair as forças de compromisso que se encontram entre os extremos. E as forças que se encontram entre os extremos. E onde eu entendo que os compromissos são necessários ao país, com uma visão reformista e com uma visão progressista, eu entendo que se devem fazer entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Muito bem. Joaquim, o que é que te diz Luís Montenegro? Bom, acho que Luís Montenegro vai dar uma estratégia ao partido, em dimensão do partido, que vai fazer reencontrá-lo consigo próprio. Não é? O que verificamos nos últimos tempos é que o PSD confundiu muitos portugueses. Confundiu na estratégia, nas decisões, nunca viram o PSD, na sua luta política, como uma verdadeira alternativa ao Partido Socialista. Aliás, nem foi preciso o último artigo do professor Cavaco Silva dizê-lo. O próprio professor Cavaco Silva, já noutros artigos anteriores, subrepticiamente, tinha indicado precisamente isso. Mas ele agora, por exemplo, disse que o partido esteve muito tempo sem líder, 5 meses já espera. Por exemplo, isso é um detalhe de algo recente, mas muito mais do que isso, nestes últimos anos, não houve uma verdadeira polarização entre o Partido Socialista e o PSD. Não quer dizer que o PSD não quisesse, mas a maneira como o partido foi conduzido, a maneira um pouco redutora como o partido atuou, no sentido de, olha, começa logo porque querer reduzir um partido ao centro, quando um partido de centro-esquerda, centro-direita, quer reduzir alguma determinada fatia de eleitorado, isso para mim começa logo a partir de um erro. O PSD teve pessoas, nos tempos de Cavaco Silva, que foram relembrados aqui pelo Hugo, teve pessoas de vários partidos de outros aspectos políticos que votaram do PSD. No tempo do professor Cavaco Silva, eles chegaram a votar no PSD, pessoas do Partido Comunista, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. O PSD é realmente um partido que aglutina todo o setor mais à direita do PS. E é nessa perspectiva que o PS se devia ter conduzido. Nós vimos, houve algumas tentativas, porque nunca percebi muito bem
tentativas de, até me custa dizer isto, mas como disse até o professor Cavaco Silva, de alguma humilhação que o PS teve em relação ao PS. Que eu acho que também não interessa muito falar, quer dizer, temos que falar talvez um bocado mais do futuro, mas realmente seria bom, eu acho que Montenegro, nesse aspecto, vai dar uma perspectiva ao partido de muito mais, de reencontrar consigo próprio, quer dizer, não se entende muito bem aqueles acordos, por exemplo, sobre a regionalização que se fez com o PS, aliás, sobre centralização, que depois acabaram por não ser cumpridos pelo Partido Socialista, muitas vezes um certo desprezo e alinhamento que o PS teve em relação às posições do PSD, e aliás uma coisa que já se começa a notar a partir de agora, desde que Montenegro é eleito Presidente do Partido, já se nota algum condicionamento que o PS quer fazer com o PSD, ou seja, apesar de antigamente, ainda há poucos escassos meses, o PS não queria nenhum acordos com o PSD em matéria de Estado, ou então fingia que tinha. Agora tem-se notado que há uma certa tentativa de poder condicionar o Luís Montenegro no sentido de fazer com que ele vá de acordo algumas decisões, por exemplo, como o aeroporto de Lisboa, Então, tu achas que algumas decisões sobre o que Montenegro do próprio Partido Socialista? que poderá, o que eu acho é que o PS vai tentar condicionar Montenegro no futuro, no sentido de uma coisa muito simples, que é esta, que é tudo que for negativo e que afeta a imagem do PS, o PS, António Costa, vai tentar que o PSD também adira. Se não aderir, vai dizer que o PSD é que não quer fazer acordos. Tudo que é positivo, o PS vai querer ficar com os valores da governação. Agora, o que o PS tem que perceber é que tem uma maioria absoluta, portanto, tem estes anos para governar, e quem governa é o Partido Socialista. O PS tem que fazer oposição, tem que dar propostas alternativas e tem principalmente que se posicionar um partido aglutinador de tudo que não é socialista em Portugal. No fundo, é reencontrar o PSD consigo próprio. É isto que precisa. Hugo, a atual bancada parlamentar foi toda escolhida por Rui Rio. Portanto, são todos apoiantes de Rui Rio. Como é que Luís Montenegro vai lidar com esta situação? Luís Montenegro, depois de todo o resto da direção, não é do partido, não será só... Sim, mas então não estando lá, será muito mais difícil. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, eu creio que os deputados do PSD, mais do que apoiantes do Dr. Rui Rio, são apoiantes do PSD. Claro. E, portanto, se eu não estiver enganado, isso resolve já uma grande parte da equação. Ou seja, os deputados do PSD foram, de facto, escolhidos, como nenhum dos outros, de resto, este é um parlamentar marcadamente escolhido por uma direção nacional, é verdade que sim. Daí não virá mal ao mundo e não virá certamente se... Aliás, que era um dos críticos de Rui Rio foi votado pela direção do partido. Não é? Tal e qual. Dizia eu que daí não vem mal nenhum ao mundo se os deputados perceberem, que sei que percebem, não tenho sobre isso qualquer tipo de dúvida, que a lealdade que se deve ter a uma liderança é a lealdade que se deve ter ao partido, no fundo, para dizer o quê? Eu fui, de facto, muito crítico de Rui Rio desde a primeira hora e divergi profundamente da estratégia que o Presidente do Partido seguiu, mas nunca deixei de ser, claro, mas nunca deixei de ser, depois as interpretações são aqueles que cada um as quiser dar, mas nunca deixei de ser leal ao meu partido, porque leal ao partido não é eu discordar no sítio certo, na hora certa e no momento certo, dizendo aquilo que eu creio que deve ser dito. O que deve é haver uma lealdade de políticas e de respeito pela liderança nos momentos que são decisivos, e os momentos que são decisivos no Parlamento são muitos, e essa eu nunca deixei de ter. Mas não é o meu caso. O que importa de facto é a pergunta que me fazia, que é como é que se vai lidar com o grupo parlamentar. Eu creio que eu conheço muito bem o Parlamento, fui deputado durante quase 10 anos, fui de resto líder parlamentar, o Dr. Luís Montenegro conhece muito melhor. Foi deputado por cerca de 16 anos e o líder parlamentar 6, portanto foi de resto o líder parlamentar mais longo de sempre da história do PSD. Com muito respeito, em primeiro lugar, pela autonomia de cada um dos deputados. Os deputados têm uma legitimidade muito própria, Damião, porque muitos deles são presidentes de junta ou ex-presidentes de junta, ex-presidentes de Câmara, dirigentes partidários, têm essa legitimidade que lhes emana do partido e depois têm uma legitimidade que emana da vontade expressa do povo soberano que os elegeu. E, portanto, o primeiro patamar e o primeiro princípio é um princípio de respeito no tratamento do grupo parlamentar. E o segundo é de coordenação política. Eu não tenho dúvida nenhuma que, com a presença regular no Parlamento, com articulação direta com a direção do grupo parlamentar, que vamos ter no grupo parlamentar do PSD os principais generais do combate político que é preciso fazer. Devo dizer sobre essa matéria que, se é algo sobre o qual eu não tenho manifesta preocupação,
é como uma próxima direção do partido irá lidar com o grupo parlamentar. Creio que tudo isso irá correr muito bem e assim espero que aconteça. Durante o período em que o Rui Rio liderou o partido, várias vezes sentiu uma oposição interna. Não tem receio que o próprio Parlamento, ou aliás, os próprios parlamentares do PSD também minem o partido? Ou a liderança de... A sua pergunta começa com uma premissa que eu creio que é errada, que é o Dr. Rio sentiu sempre uma oposição interna. Se oposição interna é ter gente que discorda de nós, eu espero que o Dr. Luís Montenegro tenha oposição interna. Porque ninguém constrói uma liderança rodeado de yes-mens. Um líder é aquele que traça uma linha, tem um objetivo, mas que não deixa de, em cada momento, ouvir aqueles que discordam e, se tiver que orientar a estratégia para chegar àquele objetivo, de acordo com aquilo que são os inputs que as várias pessoas que pensam de forma diferente lhe dão, se não o fizer, então é um mau líder. Eu não creio que o Damião, que dirige esta magnífica instituição, tenha toda a gente a concordar com tudo o que faz. Isso não significa que querem o seu lugar ou que seja uma posição interna. Significa que querem o melhor para aquilo que é a instituição. Ora, essa é a premissa que depois invalida o resto da pergunta, não me leva a mal. Eu não me importo nada de ter gente que trabalhe comigo que pensa de forma diferente. Aliás, o Joaquim dizia há pouco que pertenceu a comissões políticas minhas, onde eu fiz escolhas de pessoas que eu sabia de antemão que no passado não tinham estado de acordo comigo, mas isso é bom. Eu gosto que me ponham a pensar de forma diferente. Eu dou um exemplo muitas vezes, quando fui parlamentar, não vou dizer o nome da pessoa, mas tinha um vice-presidente que é das pessoas que eu mais respeito na forma como pensa. Creio que ele pensa mesmo manifestamente muito bem. E eu todos os dias o ouvia. E fazia sempre diferente do que ele me dizia. Mas eu adorava ouvi-lo todos os dias. Porque ele pensa, de facto, muito bem. Mas eu fazia diferente. Mas até para fazer diferente eu precisava de ouvir a opinião dele, que era contrária à minha. Ora, quem não tiver esta capacidade de liderança, então não é um líder. Então não é um líder. Então é uma espécie de autocracia, para não ir mais longe e para ser simpático nas palavras, em que queremos que quando a cortina que está ali ao fundo é preta, que todos digamos que é branca, só para agradar ao líder. Eu isso não gosto. E já agora aqui um pormenor, já que chamou aqui a Alice a Comissão Política, muitas vezes apreciava no Hugo o seguinte: quando havia algum tema à mesa, eu punha toda a gente a falar, ouvia com todo o mesmo interesse, opiniões concordantes, discordantes, diversas, e quando tinha a intervenção dele, se fosse preciso, a intervenção dele era outra qualquer, sobre outro aspecto que nem sequer tinha sido focado por aqueles. E, portanto, o Hugo sempre deu uma grande liberdade às pessoas a dizerem aquilo que eles entendem. O Hugo é uma pessoa que tem muito o coração à beira da boca, portanto, às vezes reage-se impulsivamente, até na televisão, salteia isso e tal, mas é um indivíduo de uma capacidade de diálogo e uma capacidade de aceitação do outro. Mas não é o Hugo que está em causa. O que está em causa é a liderança do partido e saber, deixa-me só dizer isto, e saber, no fundo, reagir a uma coisa para que é dita muitas vezes e que eu creio que deve ser, de uma vez por todas, corrigida ou se quiseres, tentar combater, e nunca vamos conseguir porque essa ideia ficou criada, que é ou uma espécie de oposição organizada, interna, contra o Dr. Rui Rio. Isso manifestamente não corresponde à verdade. Eu fui crítico, se isso é ser opositor, então sim, não era opositor. Se eu divergi da estratégia, profundamente. Agora, isso não quer dizer, eu oposição só sou ao Partido Socialista. E quero muito o lugar deles. Mas quero mesmo, porque quero fazer melhor pelo país. Agora, o resto faz parte da vida interna dos partidos e creio que isso se resolve sempre se houver bom senso. Desculpa, gente. Não é isso. Mas basicamente é isto. Portanto, é uma pessoa... Enfim, eu acho que nesse aspecto o partido vai ter que lidar com o parlamentar, com o partido e com uma maior abertura e maior espírito de lealdade. Oh Pedro, como é que, na tua opinião, deve ser o relacionamento entre o líder de um partido e as bases? Eu acho que o papel de uma liderança é eu revejo-me... Eu revejo-me muito aquilo que o Hugo disse. Eu ia dizer que quase me obrigo a fazer aqui a apologia do Hugo Soares, mas eu acho que uma liderança fresca, moderna, do nosso tempo, é uma liderança que é capaz de ouvir, é capaz de integrar as diferentes sensibilidades, é capaz de colocar toda a gente à volta de uma mesa e é capaz, umas vezes, de encontrar terreno comum e outras vezes de não encontrar terreno comum. Quando encontra terreno comum, ótimo, fantástico, o caminho está mais facilitado, estamos todos a remar para o mesmo lado e prosseguimos. Quando não encontra terreno comum, naturalmente, coloca-se aquilo que é também outra das circunstâncias da liderança,
e outros dos exercícios da liderança, que é fazer escolhas, tomar decisões, e para isso é que são líderes. E por isso é que são reconhecidos e escolhidos pelos seus pares. Acho que é um pouco assim. Acho que durante muito tempo lideranças de outro contexto, de outro Portugal, que eu quero acreditar que não são a do Portugal do nosso tempo, mais empoeiradas, olhavam para isto como o Hugo dizia, é meu crítico, é meu opositor. Valha-me Deus. Se após 48 anos de democracia nós não somos capazes, no contexto daquelas que são as casas da democracia, porque não há democracia sem partidos, de divergirmos, de concordarmos, de termos visões diferentes sobre os mesmos assuntos, porque cada um de nós é a expressão da sua autodeterminação e da sua individualidade. Acho que prestamos um péssimo serviço e damos um péssimo contributo à democracia e à qualificação e à maturidade da democracia. E, portanto, acho que... Diga, Damião. Não, ia dizer que ia acrescentar que na política há muita mania ou há aquela ideia já pré-feita de que quem não é por mim é contra mim. E na política isso acontece muitas vezes, principalmente... Acontece muitas, ainda acontece muitas, acho que já acontece menos, e acho que, a bem dos partidos, é bom que aconteça cada vez menos. Sabe uma coisa, Daniel? No PSD, Pedro, desculpa, nunca ninguém ganhou eleições legislativas, nenhum líder ganhou eleições legislativas que não fosse capaz de unir antes. Cavaco Silva, quando ganhou, foi buscar toda a gente que tinha estado contra ele, a expressão máxima, ou se calhar a figura máxima que representava isso, era o António Capucho. Pedro Passos Coelho, quando ganhou e chegou a primeiro-ministro, foi buscar o Zé Pedro Gavan, que o Paulo Rangel tinha concorrido contra ele. Durão Barroso foi buscar Santana Lopes, foi o primeiro vice-presidente do partido. Um líder que não agrega, que não sabe, que não dá a imagem ao país, que é capaz de ter a casa arrumar a sua própria casa, todos aqueles que com ele divergiram, nunca consegue colher a confiança dos portugueses. Vamos virar um bocadinho a conversa para Braga. Vamos lá, vamos a isso. É onde estamos e onde eu gosto de estar. Numa entrevista recente à Rádio Renascença, o Ricardo Rio, o Presidente da Câmara, não descartou a hipótese de um dia ser candidato à liderança do PSD. Como é que o Hugo vê esta possibilidade? Não sei. Não sei se deu essa entrevista ou se pelo menos ouviu falar. Não, tive ecos dessa entrevista. Quem anda no espaço público ou quem pelo menos se interessa por estas coisas tem a obrigação de conhecer. É com naturalidade. O Ricardo Rio é um militante do PSD, tem as cotas pagas, creio eu, votou, tenho de certeza porque votou nas últimas eleições e, portanto, cumpre os requisitos para poder ser candidato à liderança do partido. Tem capacidade eleitoral. E acho que ele faz bem em não descartar absolutamente nada no seu futuro político. Creio que nos próximos, 2, 4, mais 8, 12 anos ele não terá essa possibilidade, mas a seguir, quiçá, porque eu espero que o Dr. Montenegro seja candidato nas legislativas daqui a 4 anos, seja primeiro-ministro pelo menos durante 8 anos, portanto, durante 12 anos o PSD está bem entregue. Joaquim, como é que tu vês essa possibilidade de... Enfim, eu espantou um bocado porque eu ponho aqui 12 anos já... Não, repare, Joaquim, desculpa. O Hugo, de forma muito simpática, arrumou já a reforma do Ricardo Rio. Já reformou o Ricardo Rio. Já lhe deu 12 anos, já está nos 65 daqui a 12 anos. Absolutamente claro, para que não fique aqui dúvida absolutamente nenhuma. Se alguém conhece bem as capacidades políticas do Ricardo Rio, sou eu. Claro. Que elas são ímpares e excepcionais. Eu reconheço. Se me perguntar se hoje ou nos próximos anos eu antevejo sequer uma possibilidade de Ricardo Rio ser candidato a presidente do PSD, não. Ele faz bem em não descartar. Faz, porque ele não disse quando. Claro. Muito bem. Joaquim, queres concluir a questão? Ainda há pouco tempo essa pergunta fizeram ao Hugo Soares da televisão. Não há bem pouco tempo. Ou no Expresso, do erro. Não sei. Pronto. Mas depois eu sinto, o Ricardo realmente é uma pessoa com grandes capacidades políticas, é um indivíduo que já prestou grande serviço ao país e à cidade, e vai prestar. E, portanto, para ele, as vezes todas abertas, não é? Ele já demonstrou excelentemente estado que é, e, portanto, não se pode descartar nada em relação ao que ele possa vir a ser. Agora, para isso há que ter oportunidade política. E realmente é desejável que o PSD daqui a 4 anos ganhe as eleições, com maioria absoluta, e que tenhamos, com este novo líder, tenhamos um caminho aberto para isso. E, portanto, acho que há talvez uma posição que Ricardo quis tocar, talvez para mais tarde um dia poder atuar, mas é um assunto que... É um assunto. Damião, vamos lá ver. Se nós perguntarmos à esmagadora maioria de presidentes de câmaras do PSD, e a pergunta é, se descarta no futuro um dia ser candidato à liderança do PSD, ninguém sabe que tu vai cair no sapatinho. E, portanto, creio que... não.
Não sei se dirá. Eu acho que manter essas portas abertas é sempre saudável e até motivador. Portanto, eu creio que foi nesse contexto que o Ricardo Rio teve essa resposta. Pedro, como é que tu vês esta posição, digamos que nacional do... Em primeiro lugar, eu acho que Ricardo Rio não é um Presidente de Câmara qualquer. É Presidente de Câmara de uma grande cidade, foi durante alguns anos o Presidente de Câmara da maior autarquia do PSD, e é importante que isso se reconheça. Claro. São 308 concelhos e eu percebo que o Hugo diga que qualquer autarca no seu íntimo não descarte, mas há autarcas que sabem que pela sua dimensão eminentemente local, sem qualquer quadro de expressão nacional, dificilmente alguma vez poderão ter essa pretensão. Não é o caso de Braga, e acho que aqui também é uma questão da defesa da cidade, da sua dimensão e do seu posicionamento nacional. E eu entendo que é perfeitamente natural que Ricardo Rio diga. Eu não vou, como devem imaginar, imiscuir-me na dimensão interna da vida do PSD. O PSD é um partido estruturado, qualificado, com pessoas muito bem preparadas para decidirem sobre o seu futuro. Eu fico contente sempre que vejo pessoas de Braga na direção nacionais dos partidos. Claro. Naturalmente é algo que me aproxima, é sempre um interlocutor que nos é acessível, que conhecemos, com quem podemos partilhar problemas da nossa terra e, portanto, qualquer interlocutor de Braga, do PSD ao CDS, mais à esquerda, ao Partido Socialista, que assuma posições de dimensão nacional, é para mim sempre motivo de orgulho e de regozijo. Muito bem, falámos de Ricardo Rio, já agora como é que tem sido a relação entre o Hugo Soares e Ricardo Rio? Sendo que ele apoiou sempre candidatos diferentes, à exceção destas eleições, em que nem disse que apoiava um nem outro. Ele apoiou o Paulo Rangel e eu também apoiei o Paulo Rangel. Vamos lá ver, a minha relação com o Ricardo Rio é ótima, nós somos amigos há cerca de 20 anos. Fiz todo este percurso junto de Ricardo Rio, fui diretor de campanha de Ricardo Rio, não sei, mas 3 vezes, creio eu, até termos ganho as eleições. Fui presidente do PSD enquanto Ricardo Rio foi presidente da Câmara Municipal, fui presidente da JTC quando Ricardo Rio era presidente do PSD. Temos uma relação de grande amizade, creio que é recíproca, tenho a certeza disso e posso dizê-lo sem qualquer tipo de pejo, e portanto a nossa relação desse ponto de vista pessoal não sai beliscado. Quando temos opções diferentes, eu não sei, por exemplo, o Damião diz-me que tivemos, portanto, que apoiamos candidaturas diferentes. Poderá provavelmente mostrar a dizer que se calhar ele apoiou o Rui Rio contra o Luís Montenegro em 2019. O que eu lhe posso dizer é que eu ganhei em Braga. Isso é o que me importa. Muito bem. Uma última questão em relação... Mas olha que eu acho que ele não apoia o Rui. O que é que antes de passar a palavra ao Joaquim e ao Pedro, o que é que o levou a sair da Assembleia Municipal? Eu creio que há alturas na vida que nós devemos dar lugar a outros, ainda que eles não sejam mais novos, mas sejam mais novos na ocupação dos lugares. Eu não sou propriamente um veterano das lutas da Assembleia Municipal, mas eu estava na Assembleia Municipal, creio que desde os meus 18 anos. Portanto, foram muitos anos da Assembleia Municipal. E 4 mandatos, acho que fomos colegas esses 4 mandatos. Talvez 4 mandatos é uma vida. Creio que era tempo suficiente para poder dar lugar a outros e tive ocasião de expressar essa minha opinião ainda antes da constituição das listas, dizendo ao Presidente do PSD, ao João Granja, que não contasse com a minha disponibilidade para integrar a lista da Assembleia Municipal e que esse lugar devia ser dado a outras pessoas que tivessem uma intervenção política e que pudessem acrescentar também no debate na Assembleia Municipal. Muito bem, o Pedro e o Joaquim já várias vezes elogiaram a capacidade política do Hugo. São simpáticos. E eu pergunto agora ao Pedro se um ativo como o Hugo Soares faz falta na política interna bracarense. Eu acho que o Hugo faz sempre falta. É a oportunidade para elogiar mais um pouco? Não sai daqui muito Não, sem simpatias, sem simpatias. Pedro, eu não saí da política interna bracarense. Nunca saí. Sim, mas... Sem simpatias. Eu sei bem que o Damião quer chegar. Eu também. Sem simpatia, acho que o Damião também podia ir atalhar e ir diretamente à pergunta. Às vezes é mais fácil do que andar aqui em círculos. Às vezes é mais até fácil. porque eu resolvo já o problema aos dois. Não, mas eu não vou falar sobre isso, porque isso é uma pergunta que se ela quiser fazer a faça, até porque é mais uma vez fora do meu partido e portanto é uma decisão é uma decisão e uma conversa para os lados lá da senhora branca. Eu acho, primeiro eu concordo com o Hugo não está hoje na Assembleia Municipal, eu também não estou, eu não estou também desde há
uns meses esta parte nos órgãos, no secretariado do partido, mantenho-me Mas apenas na algumas comissão. desavenças também com Sim. No secretariado conselheiro por manifesta desavença, no qual me demiti por discórdia da estratégia interna. Mas isso não quer dizer que tenha abandonado a política bracarense. Sou um observador atento, tenho intervenção, estou no Trio de 4, estou noutros fóruns de debate e de discussão da cidade. E a política, como eu e o Hugo já dissemos muitas vezes noutros fóruns, não se esgota nos partidos. Há muitas formas de fazer política, de intervir. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Hugo é uma pessoa interveniente, ativa e próxima daquilo que é a discussão das soluções para a cidade no espaço político do seu partido, como é desde há 16 ou 18 ou há 20 anos, e que, naturalmente, enquanto dirigente de referência, continuará a cumprir esse papel. Se o fará institucionalmente mais dentro ou mais fora, é naturalmente uma escolha que lhe cabe e que tem a ver com a gestão do seu tempo e do seu enquadramento político. Que avançar. O Joaquim é o único. Qual é a pergunta? Eu repito. Se achas que um ativo como o Hugo faz falta à política interna bracarense? Não, óbvio, faz falta à política. Tu és o único que está aqui que integra Sim, a a Assembleia minha posição Municipal. neste debate hoje não é muito fácil. Mas para dizer o seguinte, que... Mas podes elogiar na mesma. Não, posso não criticar. Mas eu não vim aqui para isso. Eu já não percebi se isto é um debate, se isto é uma sessão de elogio público. Estás um bocado mais laudatório demais. Não, Já não estou habituado a isto. Isto é mau sinal. Os dois, quer o Pedro, quer o Hugo, são dois políticos ativos que fazem falta à vida da cidade. Sem dúvida. Quer um, quer o outro. Quer o Pedro, quer o Hugo. Em situações diferentes, com certeza, mas fazem os dois. Eu tive ocasião de ser colega dos dois na Assembleia, no Pedro noutra bancada, como presidente da bancada, e pude apreciar efetivamente a capacidade política dos dois. Portanto, é com pena que eu vejo que realmente não estejam, enfim, mais ligados aqui aos órgãos da cidade, porque só tínhamos a ganhar com isso. Recordo-me várias vezes, várias intervenções que cada um deles teve, e portanto... Aliás, eu falo mais esta pergunta, nós estávamos a brincar um pouco com a questão, mas eu trouxe aqui a debate precisamente pelos assuntos que eles próprios levavam na Assembleia Municipal. Era precisamente a maneira como eles os debatiam. Foram sempre deputados com grandes conhecimentos técnicos e políticos, que intervieram sempre de acordo com a sua consciência, sem grandes... atacando quando era preciso atacar, não atacando, elogiando quando era preciso, deram sempre o seu ponto de vista, sempre com muito nível e muita capacidade de análise, e, portanto, é com pena que eu vejo que nenhum dos dois esteja aqui. Mas, muito bem. Uma última pergunta, dado que o nosso tempo já terminou, mas há uma pergunta que eu não posso deixar de fazer ao Hugo. Será o próximo secretário-geral do PSD? Não sei, essa pergunta tem que fazer ao Dr. Luís Montenegro. Eu estou certo que ele gostaria de vir aqui falar convosco assim que tiver ocasião, e se lhe formularem esse convite, será ótimo. Ele teria muito gosto, de certeza, de vir cá falar convosco. Essa é uma pergunta mesmo que tem que fazer ao Dr. Luís Montenegro. Não faço ideia, nada. Mas tem lido sobre o assunto, pelo menos. Eu leio jornais e tenho lido muita especulação. Uns acertarão, outros falharão. Nessa matéria em particular não tenho mesmo nada a acrescentar. Teria muito gosto em poder-vos dizer aqui alguma coisa sobre essa matéria, mas não tenho nada para vos dizer sobre isso. Deixe-me só voltar atrás da minha para dizer o seguinte. Sim. É claro que eu percebo que o Joaquim dissesse que tanto o Hugo como o Pedro fazem falta na Assembleia Municipal, etc. Eu acho que é absolutamente salutar quando dois jovens, Pedro. Sim. Estamos quase a dobrar a barreira dos 40, vamos deixar de saem pelo próprio pé de determinado sítio. No meu caso, em concreto, eu próprio não me disponibilizei para integrar a lista. E creio que isso é um sinal que não é nenhum sinal de desmerecimento pelo órgão, pelo contrário, que eu creio que é um órgão altamente prestigiado. É sinal de que a democracia também se faz disto. Durante um dos nossos problemas é que dizem-se que costuma ser que os políticos gostam de se eternizar, não gostam de sair do sítio onde estão. Eu creio que é muito bom este tipo de sinais, de forma, usando a expressão do Pedro, desempoeirada de estar na vida política e na vida pública. E, portanto, temos outras coisas para fazer nas empresas, nas nossas profissões. Eu tive agora 4 anos fora da política, provavelmente voltarei. Isso é bom, isso é muito bom. Acho que é muito saudável. Muito obrigado. O gosto foi meu, Daniel. Foi mesmo um gosto muito grande. Com um tempinho que normalmente dedicamos cerca de 1 minuto a um assunto, e eu começo pelo Joaquim. Em primeiro lugar, antes de iniciar o assunto, aproveitar aqui a deixa do Hugo, no sentido de um dia, quando eu precisar, o Dr. Luís Montenegro tem que vir aqui ao programa connosco e conversar quando for para isso. Vamos tratar fazemos o pedido ao secretário-geral e certamente será mais seja ele quem for. Se não for secretário-geral, vice-presidente, de certeza que a gente consegue.
Em segundo lugar, queria só regozijar-me, aliás, pelo último 10 de junho em Braga. Correu muito bem aqui na cidade, pela capacidade das zonas bracarenses. Acho que foi uma cerimónia muito digna, quer com a demonstração dos ramos das Forças Armadas na Avenida Central, quer com a adesão das pessoas. Sim, parece que foi mais participado. O Presidente da República teve uma intervenção fantástica nacional, um discurso dos melhores que eu vi da parte dele. Sim, mas foi criticado pelo facto de falar só dos portugueses e não falar dos problemas que... Mas assentou-se principalmente Portugal e, portanto, não fez um discurso de intervenção política, daquela mais dura, que se diz parar, mas acho que foi um discurso adequado ao país. E, portanto, para mim, isso representa também o facto das cerimónias terem corrido aqui, decorreram como decorreram, com a dignidade que decorreram, significa também o ponto em que Braga está, não é? Neste momento, passado estes anos todos, Braga, enfim, está a adquirir um bocado o lugar que tem que ter no país e na Europa. E, portanto, sinto muito satisfeito como bracarense que Braga tenha esta dimensão. Obrigado, Joaquim. Pedro? Eu hoje, apesar de duplicar, não posso sublinhar outro tema que não o 10 de junho. Eu acho que celebrarmos em Braga o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, em toda a expressão como ele foi organizado, eu confesso-vos que pela primeira vez tive noção da panóplia de intervenções, da panóplia de iniciativas, da panóplia de expressões que este dia tem. Nunca a tinha tido de uma forma tão próxima como tive desta vez e, naturalmente, como bracarense, sentir e ver a expressão e a exaltação da Portugalidade na nossa terra, na nossa casa, naturalmente que foi um momento que me enche de orgulho e que guardarei num cantinho muito simpático das minhas memórias. Obrigado, Pedro. Chegamos ao fim de mais um Tríade 4. Renovo os meus agradecimentos ao Hugo Soares e, claro, ao Joaquim e ao Pedro por nos acompanharem durante este tempo. Muito obrigado a todos. Até ao próximo programa. Muito obrigado.